Olá, nós temos o prazer de estar com a professora Josi aqui, né, para fazermos uma entrevista. Está participando dessa pesquisa Léxico Trilingue da Cultura da Nação Queto-Nagu no Brasil, um olhar na educação básica do município de Jacobina, Bahia, que faz parte do programa de pós-graduação em Educação e Diversidade, né? O objetivo desse estudo, Projosi, é compreender, né, a língua iorubá representada em língua de sinais brasileira e como isso contribui para os processos de transmissão, os registros da história, das identidades, das culturas para os discentes surdos e surdas. Tá? Seja muito bem-vinda a essa discussão. Com base nesse, nós temos um termo, né, que é um termo de consentimento, onde essa entrevista ela será disponível para as comunidades, né, internas e externas da universidade para terem acesso. Essa entrevista ela está vinculada a uma disciplina do mestrado, né, práticas da pesquisa em educação, e nós teremos um ateliê, né, que é um evento onde nós discutimos essas metodologias e a entrevista é uma delas. E, portanto, nós queremos ter um bate-papo com a senhora a respeito desse momento. Tá? E nós temos algumas perguntinhas que estamos curiosíssimos para saber. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar um vídeo que nós discutimos a respeito da educação básica no que se refere à história e cultura afro-brasileira em Libras e como os surdos eles poderão ter acesso. Vamos dar uma olhadinha. Uma outra pergunta eu vou te fazer nesse momento. O projeto de extensão, o EDELAMIN, ele é um projeto muito importante, ele tem ajudado as comunidades surdas, a sociedade. De que maneira? Você poderia nos explicar? Exatamente. Então, a importância é porque, na atualidade, as informações a respeito da cultura negra, a identidade, bem como a disseminação do negro, né, relacionado a seus estudos, isso sem o vocabulário não trazia visibilidade relacionado à questão negra, né, na Libras. Então daí a importância de se discutir, né, de como os povos negros chegaram, né, bem como as informações da África e o Brasil. Então o projeto EDELAMIN, né, projeto de extensão, ele pensou, né, em discutir, disseminar para a sociedade a questão dos estudos, né, dos estudos afro-brasileiro e africano. Então, para os alunos da educação básica, né, e todos estudiosos que pensam discutir essa temática. Isso faz com que antigamente, sem o vocábulo, só era soletração de termos, né? Então os intérpretes, quando faziam a soletração dos termos, os surdos eles não sentiam representado dentro da língua de sinais, dentro da sua cultura. Então a importância do vocábulo também parte disso. Por exemplo, a experiência de uma intérprete que ela assistiu, conheceu o vídeo e ela levou para o aluno surdo na sala, né, e ele ficou encantado com os sinais, aprendeu e apresentou para os colegas ouvintes. Então fico emocionado com depoimentos como esses, porque eu percebo das informações e quanto vem acrescentando para as pessoas através do vocábulo, né? Com base, né, no vídeo, eu acho que a senhora até se sentiu representada ali naquele momento.
E aí nós temos umas perguntinhas a te fazer. Nós gostaríamos de saber como tem ocorrido a relação com a comunidade escolar, a sua relação com os gestores, professores, tradutores, intérpretes de língua de sinais. Na verdade, eu acredito que a educação ela é uma troca. E você não constrói essa educação sozinho. Na verdade, ter alunos surdos num contexto de 40 alunos não é algo fácil. Pressupondo que são alunos de uma faixa etária bem difícil de se lidar. No caso específico da turma, eu acho que eram alunos de 12 a 13 anos. E encontramos lá um aluno surdo. E aí começa a troca. Primeiro eu já sabia que o aluno ele não tinha um acompanhamento prévio, ele tinha todo um processo. Na verdade, ele ficava em casa com a mãe, mas ele nunca tinha tido um acompanhamento de fato e ele desconhecia totalmente a língua brasileira de sinais. O primeiro ano foi muito difícil, da convivência dele com os colegas e com os professores, e depois ele chega a ser meu aluno e eu já cheguei assustada. E aí eu comecei a troca de perguntas com os professores, que foram professores, os colegas que foram professores deles anteriormente. Surge a figura da intérprete e aí a gente começa a criar uma rede de comunicação para saber de fato quais são as limitações, até que ponto ele conhece, o que ele pode nos ensinar também, né? Porque você aprende, não adianta. Eu tenho total desconhecimento da Libras, aprendi muito com o aluno, aprendi muito com alunos anteriores a ele, que ele não foi o primeiro. Então a gente começa dialogando, né? Conversando. Então para mim isso é muito tranquilo, né? A gente troca experiências, a gente pergunta, conversa, vai saber como é, o que foi, como é que eu posso agir. Então o intérprete para mim é assim, fundamental nesse processo, porque eu vou estar sempre consultando. E aí, como é que eu posso fazer, como é que eu vou agir em determinadas situações. Mas dá para seguir. Eu sei que não é o perfeito, o que seria o ideal, mas eu tento pelo menos manter uma relação para conhecer na verdade o aluno. Né? Exatamente. Então, como a senhora disse, o conjunto, é o trabalho coletivo. Então, exato, ter uma relação com os tradutores intérpretes, com professores, né, os colegas também de trabalho, porque a importância de procurar saber como este aluno, em determinada disciplina, ocorreu esse diálogo, né? Isso mesmo? Aconteceu, e principalmente assim, o fato de ser uma criança nova, né, que a gente via como uma criança, eu pelo menos percebia e via dessa forma, era também um novo desafio. Então, para mim, os desafios é melhor você lidar com quem já sabe, com quem sabe conduzir, né? Porque, na verdade, você não é preparado enquanto professor. Em nenhum momento da minha carreira eu fui preparada para trabalhar com aluno surdo. Então, para mim, é um desafio, sim, você chegar na escola e você encontrar um aluno surdo. Então, como lidar com esse aluno? Quais são os caminhos que eu devo percorrer? Então, eu só consigo traçar esse caminho, esses objetivos a partir do diálogo com colegas, diretor, intérprete, senão não acontece. E essas experiências relacionadas ao trabalho com tradutor-intérprete na sua sala? Dava certo? A senhora percebia que tinha uma junção e que tem uma junção até hoje, entendendo que a senhora tem alunos surdos na sala? O intérprete, na verdade, é a minha companhia perfeita naquele momento. Eu não consigo praticamente avançar no que se refere ao ensino-aprendizagem de nenhum aluno surdo se eu não tiver o acompanhamento. Eu acredito que nas minhas aulas o intérprete ele acompanha muito mais a mim do que o aluno surdo. Eu acho que existe ele tem que se desdobrar para minhas indagações e para acompanhar o aluno surdo. Então, para mim é fundamental. Isso. E no dia que eles faltam, não consigo. Tento,
mas eu sei que eu não consigo. A comunicação não flui. Exatamente. Então, pela relação que a senhora compreende da importância de ter esse profissional na sala, que é o que vai levar a comunicação, a mediação, as informações para os alunos surdos, especialmente, que é a construção do conhecimento. Exato. Né? Não dá, assim, quando você tem toda uma base, toda uma estrutura e que você de fato conhece Libras, eu acredito que fica muito mais fácil. Mas mesmo assim, eu acho complicado você dar conta de 35, 40 alunos num contexto de alunos falantes, eu digo falantes no sentido real da palavra, que conversam o tempo todo, e naquele meio todo um aluno com surdo, né? Que você fica se perguntando como agir, como fazer. Porque ou você dá atenção a um, ou você dá atenção ao outro. Então, o tripé, na verdade, para o conhecimento seria professor, intérprete e, claro, o aluno, né? Isso. Projosi, em 2003, foi sancionada a Lei 10.639, que é a disciplina História e Cultura Afro-Brasileira na Educação Básica. Quais têm sido os recursos utilizados para trabalhar com discentes surdos na sala de aula? Recursos metodológicos, na verdade, não há. Nunca houve. Se houve, não chegou até as escolas públicas pelas quais passei. Então, assim, o que a gente cria, a gente tenta, na verdade, criar estratégias metodológicas para incluir esse aluno. E isso acontece graças à participação e à colaboração do intérprete. Se não houver, não vai acontecer. No caso específico da rede estadual, é um componente curricular, identidade e cultura, que a gente trabalha no ensino fundamental. Ele é livre, ele não tem uma grade de conteúdos pré-estabelecidos, então a gente cria. Eu tive uma experiência em outro município que esses componentes curriculares, eles tinham uma base de conteúdos definidos pelo município. No caso específico de Jacobina, eu não vi, não encontrei ainda, né? E aí, assim, o que a gente faz? A gente trabalha a identidade, a gente trabalha o sujeito. É a primeira coisa que se faz. Se é identidade, o sujeito ele precisa se reconhecer, ele precisa ter uma identidade. E a identidade a gente busca a partir das experiências de vida de cada um. A gente busca a partir das experiências de vida desse sujeito no seu contexto, primeiro familiar, depois no seu contexto coletivo. É por isso que traça-se o perfil: indivíduo, família e escola. E depois vem os outros contextos. A partir do reconhecimento e de pertencimento desse sujeito com esses grupos sociais que ele vive e que ele está inserido diariamente, a gente cria, junto com ele, um perfil de identidade. Quem é você? Quem eu sou? E aí, a partir daí, a gente parte para conhecer o seu local. Qual é o seu local? Qual é o seu bairro? Qual é a sua cidade? E aí começa todo um processo histórico do lugar, da cidade. E depois que a gente conhece a nossa cidade, a nossa história, a nossa origem, a gente parte então para algo maior, que é algo muito simples, o nosso estado. A partir daí, a gente trabalha as questões culturais locais e a gente parte para as questões culturais estaduais. Meu desejo era chegar até a questão Brasil, esse sentimento de pertencimento de brasileiro, mas eu não consigo, exatamente porque o tempo ele é curto. Quando a gente pensa, o ano letivo termina, né? Então aí a gente parte para essa questão da Bahia, e quando a gente parte para a Bahia, é impossível a gente estudar a história, a cultura baiana, sem a gente estudar o sincretismo religioso. E é aí onde está o grande desafio. A rejeição, o preconceito, quando a gente vai partir para uma coisa bem específica, que são as religiões afro-brasileiras. É aí que, graças a Nayara, né, nesse contexto, ela me apresentou o seu trabalho, o seu projeto, e conseguimos inserir o aluno dentro desse processo, né, de ensino-aprendizagem, com ele criando em grupo, porque não foi um trabalho só dele, individualizado com a intérprete, que o que foi mais fascinante para mim foi o seguinte:
dentro do próprio grupo, existiam os colegas que estavam abertos a fazer o trabalho primeiro, porque nem todo aluno está disposto, de fato, a construir um trabalho com religiões de matrizes africanas. E nesse processo coletivo surge que os colegas abraçam e abraçam também a ideia de ensinar os sinais ao próprio aluno, né? No momento da ausência da intérprete, foram os alunos que fizeram isso brilhantemente. Então, para mim, foi assim, uma coisa fascinante. Ele está lá na frente, rindo e apresentando. Que legal, que legal. Ficamos emocionados, né, nas diversas contribuições que discutir e relacionar a temática da história e cultura afro-brasileira no que se refere aos discentes surdos e surdas é algo primordial, porque eles vão sentir-se incluídos. Exatamente. Valorizados. E é bom pensar também o seguinte, nós somos um país miscigenado, isso é fato. E quando a gente trabalha com identidade e cultura, a gente tem que entender que precisamos inserir o sujeito dentro de um aspecto que não é muito fácil, que é a sua própria aceitação como descendente africano, né? O afrodescendente. Isso não é fácil, nunca vai ser fácil, porque assim, nós temos os estereótipos bem estabelecidos, que o que é legal é ser branco, do olho verde. Então, se eu sou um menino negro, moreno, como se tenta colocar, né? E você dizer, olha meu filho, você tem que se aceitar, isso é muito difícil. E quando você traz todo um histórico e mostra a ele, de fato, de como chegou, todo um processo de luta, de busca por aceitação e por identidade e busca de espaços, ele já começa a entender, a inserir-se e perceber que aquilo que ele achava tão feio não é tão feio, né? Passa a ser algo mais aceitável e é difícil, não é fácil. Qual foi a reação dos colegas ao ver o aluno surdo apresentar o trabalho? Eles ficaram maravilhados, né? Surpresos, porque eles acreditavam até aquele momento que o papel deles seria restrito ao papel dele sentado ali com o intérprete. Então, quando ele se levanta, que ele se mostra, que ele mostra os sinais, e que os colegas também do grupo aceitam e fazem aquele processo de agregá-lo, de acolher, na verdade, o aluno, a própria turma, eles ficam surpresos, né, com todo o processo. Que bom. E, então, compreendemos na fala da senhora que a escola inclusiva, ela de fato precisa efetivar os conteúdos, o programa curricular, também um trabalho didático que efetive a permanência desses alunos e alunas, onde a língua se faz diferente no processo de ensino, no que se refere à sua língua natural, que é a Libras, né? A língua que precisa ser visibilizada, precisa ser respeitada. E eu quero saber da senhora se a sua percepção a respeito da educação inclusiva na escola, se há um respeito no que se refere à diferença linguística e cultural dos alunos e alunas surdas. O respeito por parte dos colegas, sim. Eu acho que os meninos, os alunos de um modo geral, eles respeitam muito o aluno surdo. Eu nunca tive, inclusive no ano passado eu tive uma aluna surda, que ela não era só surda, né? Ela também teve outros problemas ao nascer e ela conseguiu ser exemplo. Ela era a melhor aluna da turma, né? Claro que isso teve todo um histórico de ajuda da família, de busca de direitos, que é o que eu acho que deveria acontecer desde cedo. Eu percebo que os alunos, de fato, os colegas, eles tentam ajudar da melhor maneira possível, tentam acolher, eles não são desrespeitosos, eles não atrapalham, eles tentam manter um diálogo mesmo sem
conhecer a língua brasileira de sinais. E eu sinto muito mais falta, se é que o momento é pertinente, eu sinto muito mais falta de políticas públicas de inclusão do surdo na escola do que a falta de aproximação, de relação humana dos colegas para com o aluno surdo na classe. Então, assim, falta apoio, primeiro, para os professores, formação, eu falo por mim, falta material didático, metodológico, para que a gente possa ali naquele momento, junto com o intérprete, saber até como elaborar uma avaliação. Eu não sei, eu lhe garanto que eu sou leiga, eu não costumo, nunca fiz, nunca diferenciei a avaliação do aluno surdo para o aluno ouvinte. Tenho essa dificuldade, sempre demonstrei isso. Já tive várias dicas, não nego, das intérpretes de como fazer, de como agir. A minha primeira experiência com 2 intérpretes foi em outra escola que eu trabalho. E aí eles me disseram que existia uma série de programas, de computadores, e assim eu fiquei maravilhada. Mas quando nós, de fato, fomos para a prática, eles precisaram sair da escola, eles foram embora, né, até da cidade. Então eu sinto falta muito mais dessa política de inclusão, de direito, de dar ao aluno o direito de permanência na escola, do que dos próprios alunos que convivem com o surdo. Realmente precisamos ter um olhar para as comunidades surdas e no que se refere à educação, efetivar uma educação que atenda às necessidades, é pensar em todo o conjunto, né? E não simplesmente incluir o aluno surdo. De qualquer maneira. Inclusão, não entendo inclusão como você coloca o menino ali em meio a 35, 40 alunos, ele está incluído, ele não está incluído, ele está excluído, e eu acredito que eles estejam acumulando uma quantidade maior de receios, de traumas, porque no momento que ele está ali sozinho, que ele não consegue ter diálogo, ele não consegue se comunicar com alguém, e tem uma questão, a cada 50 minutos uma sirene toca, que ele não ouve, e troca-se de professor. Ele lida no mínimo numa manhã, numa tarde, com 5 professores diferentes, com 5 conteúdos diferentes, numa situação onde ele não entende nem a própria língua, que seria um direito dele, que está inserido nela desde a primeira infância. E aí, deixá-lo lá, sem nenhum aparato, sem nenhum acompanhamento, isso não é inclusão. Exatamente. Inclusão, de fato, dar aos alunos surdos e surdas uma efetivação, né, com base na fala da senhora, de atender a todos eles de forma com qualidade, pensando em toda a estrutura de permanência e ações afirmativas que possam contribuir com a efetivação mesmo do... E a permanência dele é na escola. Exatamente. Porque eu percebo assim, nas séries iniciais esses alunos estão lá porque existe todo um acompanhamento, mas existe a saída desse aluno da escola. Eu tenho certeza que a quantidade de pessoas surdas em Jacobina não se resume praticamente a quê? Aqui à noite nós temos 2 alunos surdos. A comunidade surda que está aí, que está fora da escola e que não está inserida. Eu sempre faço esse questionamento. Onde estão esses meninos e essas meninas surdas na idade ainda escolar? Será que todos eles de fato passaram pela escola? Será que eles todos foram incluídos? Né? Eu sempre me pergunto a respeito disso. Porque você tem ele lá no ensino fundamental. E por que ele não chega até o ensino médio? O que não leva ou que... contribui para que ele não continue? Por que ele parou? Quais são as motivações? Então eu sempre me questiono isso. Certo? Exatamente. Pro Josi, agradeço de coração
esse bate-papo, né, que foi enriquecedor e que é enriquecedor nos diálogos a respeito do surdo, a respeito da cultura afro-brasileira, e nós precisamos trazer isso à tona, né, por muitos e muitos anos. Com certeza. Foram velados, excluídos, neutralizados essas discussões. São duas questões que precisamos, de fato, efetivar: a inserção e a inclusão do surdo na escola e as discussões voltadas para a cultura afro-brasileira em todos os seus aspectos. Eu acredito que não chegamos a todos, mas são dois desafios. São dois aspectos que ainda precisamos evoluir, e muito dentro das escolas. Com certeza. Agradeço esse momento. Eu acredito que nós teremos outras oportunidades para conversar. E eu quero agradecer a vocês, né, por ter disponibilizado o tempo para nos assistir. Até mais. Obrigado a todos e todas por terem assistido o vídeo. Inscrevam neste canal e fique por dentro de tudo o que acontece na cultura afro-brasileira em Libras. Axé.